Olá, pessoal, fazemos todos bem-vindos ao meu canal, sou Alex Brasil. Este é um canal onde nós falamos sobre os tópicos do Evangelho. Estamos chegando na semana onde estudaremos as regras de fé e declarações. São declarações oficiais e o tema é Cremos. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e ative o sininho. Não deixe também de fazer os seus comentários. Muito importante você fazer os seus comentários sobre sua escritura preferida ou sobre aquilo que te chamou mais atenção. Estudaremos os seguintes tópicos. As regras de fé contêm verdades fundamentais do Evangelho restaurado. A Igreja de Jesus Cristo é guiada por revelação. Bom, o primeiro tópico é as regras de fé contêm verdades fundamentais do Evangelho restaurado. Então, para você que não é membro da Igreja de Jesus Cristo, está pesquisando a igreja, nós temos essa regra de fé oficial que contém as verdades a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Essas regras de fé deixa aqui registrado todas as crenças que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias possuem após realizar os convênios do batismo. Então, nós vamos estudar sobre essas regras de fé. Bom, a primeira delas é: cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Muitas pessoas perguntam qual que é a principal diferença da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para a Igreja Católica ou para uma outra, ou a Igreja Batista ou qualquer outro tipo de igreja. Então, quando alguém faz esse tipo de pergunta para nós respondemos com as regras de fé. Então, as regras de fé, elas vão ensinar, vão demonstrar para todas as pessoas tudo aquilo que os membros da Igreja de Jesus Cristo acreditam. Então, a primeira delas é que nós cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo, como três seres independentes, né? Deus, o Pai, o seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo, como três personagens. Então, essa é a primeira regra de fé. A segunda regra é: cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Ou seja, todos os homens serão punidos e pagarão pelos seus próprios erros. Terceiro, cremos que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Então, através da expiação de Jesus Cristo, nós podemos ser salvos, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque Jesus Cristo fez a dele através da expiação, certo? Mas nós precisamos fazer, que é cumprir as leis, os seus mandamentos e as ordenanças do Evangelho. Então, se fizermos isso, nós poderemos ser salvos. Então, essa é a terceira regra de fé. Quarta regra de fé: cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para remissão de pecados; quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Então, nós temos aí os princípios e ordenanças do Evangelho, que são a fé, o arrependimento, o batismo e a imposição das mãos para recebimento dos dons, do recebimento do dom do Espírito Santo. Então, esses são os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho que nós aprendemos. Então, primeiramente, você precisa ter fé no Senhor Jesus Cristo, né? Para ser, inclusive, batizado na igreja, você precisa ter fé em Jesus Cristo. Você precisa se arrepender de todos os seus pecados. E aí você precisa ir lá realizar as ordenanças, que é a ordenança do batismo, que é a porta de entrada para o reino de Deus, que é a ordenança do batismo. E depois que você é batizado na igreja, você recebe o dom do Espírito Santo através da imposição das mãos sobre tua cabeça. Essa é a quarta regra de fé. A quinta regra de fé é: cremos que um homem deve ser chamado por Deus por profecia e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças.
Então, por exemplo, os missionários, quando são chamados para servir uma missão, por exemplo, eles são chamados por profecia, por aqueles que têm a autoridade para poder realizar esse chamado, e assim, através da imposição das mãos sobre a cabeça daquele jovem ou daquela jovem, eles designam para aquele chamado de pregar o evangelho, por exemplo, para o missionário, ou para a realização de ordenanças na igreja. É necessário você ter a autoridade do sacerdócio, e essa autoridade do sacerdócio para a realização de ordenanças só pode ser conferida por aquele que tem a autoridade. Então, essa é a quinta regra de fé. Cremos que o homem deve ser chamado por Deus por profecia e pela imposição de mãos, por quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar suas ordenanças. Então, as coisas não são feitas da maneira com que nós acreditamos que precisam ser feitas. As coisas precisam ser feitas por quem possui autoridade. Então, se você, por exemplo, tem fé em Jesus Cristo, você precisa ser batizado, depois de se arrepender de seus pecados, por alguém que possui autoridade para realizar essa ordenança. Não é qualquer um que vai batizar você, realizar o batismo, a ordenança do batismo, sem ter a autoridade. Ele pode até fazer isso, mas não vai ter autoridade. É a mesma coisa de você convidar uma pessoa que tem conhecimento sobre as leis dos homens, né, sobre, por exemplo, advogado, né, conhece tudo sobre as leis dos homens, mas se ele não é formado, se ele não tem o diploma de uma universidade, ele não tem autoridade para defender ninguém. Então, um jovem pode até ter o conhecimento sobre as leis da Constituição, por exemplo, mas se ele não se formar na faculdade e com aquele diploma, ele não vai poder, sem o diploma, né, ele não vai poder exercer a profissão dele e defender alguém, porque ele não tem autoridade. O mesmo acontece com o médico. Para exercer a profissão dele, ele precisa ter a autoridade, ele precisa se formar, ele precisa receber um diploma. Tem um discurso aqui no canal, tem um vídeo que eu falo somente sobre autoridade. Vale a pena vocês assistirem esse vídeo sobre autoridade, para vocês entenderem como funciona a importância da autoridade para a realização de ordenanças. Não podemos fazer ordenanças do batismo se não tivermos a autoridade. E quem precisa ter a autoridade? Quem pode ter autoridade? Todos aqueles que cumprirem os requisitos e forem ordenados através da imposição de mãos. Ou seja, tudo tem uma regra que precisa ser seguida. E essa é a quinta regra de fé. A sexta é: cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. Então, a igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva de Jesus Cristo, a gente sabe que existiam apóstolos, profetas, e é desta mesma maneira que a organização da igreja de Jesus Cristo existe hoje na Terra, que é a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. É a única igreja que possui uma profeta com seus 2 conselheiros e 12 apóstolos. Então, essa é a sexta regra de fé, que nós cremos nessa mesma organização com profetas e apóstolos. Sétima regra de fé é: cremos no dom de línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação de línguas, etc. A oitava: cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mórmon, a palavra de Deus. Essa semana eu tive a oportunidade de entregar um livro de Mórmon a uma pessoa, e eu falei para ela que quando nós temos 2 ou mais testemunhas, toda palavra será confirmada. A Bíblia, ela é uma testemunha de Jesus Cristo, do ministério de Jesus Cristo. Ela é apenas uma testemunha. E o livro de Mórmon é a segunda testemunha, é outro testamento de Jesus Cristo. Então, nós cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente,
E também cremos ser o livro de Mórmon a palavra de Deus, ou seja, a segunda testemunha. Então, esta é a 8ª regra de fé. A 9ª é: cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que ele revela agora, e cremos que ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Então, nós acreditamos que Deus, ele revela e fala conosco por revelações. Deus revelou muitas coisas, ele continua revelando e ainda vai revelar coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Nós temos revelações pessoais que nós podemos receber para a nossa própria vida, e temos também um profeta que recebe a revelação para toda a igreja, não somente para membros, mas para toda a humanidade. Ele é o profeta de Deus aqui na terra, e Deus fala com ele, assim como falou com Noé, com Adão, com Abraão, Moisés, todos os profetas que viveram na antiguidade. E atualmente o profeta, ele fala com Deus e ele revela. O presidente Russell M. Nelson, esse é o nome do profeta de Deus hoje, que fala e revela todas as coisas referentes ao reino de Deus para toda a humanidade. 10ª regra de fé: cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Então, nós acreditamos nessa coligação literal de Israel, na restauração das 10 tribos, que Sião, que será a Nova Jerusalém, nós acreditamos isso, que ela será construída no continente americano. E Cristo reinará pessoalmente na terra. Olha só que beleza essa 10ª regra de fé. E que a terra ela vai ser renovada e receberá a sua glória paradisíaca. 11ª regra de fé: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Então, nós respeitamos todas as religiões, respeitamos todas as pessoas, onde tem o desejo de adorar o que desejarem. Nós respeitamos todos aqueles que são contrários àquilo que nós acreditamos, e acreditamos que cada um tem as suas próprias convicções, e assim o conhecimento, a sabedoria e o desejo de seguir aquilo que acharem que devam ser seguidos, né? Conforme as suas próprias, com os ditames de sua própria consciência. Então, nós acreditamos nessa 11ª regra de fé, ok? Dando a todos os homens esse privilégio aí de adorar aquilo que desejar. A 12ª regra de fé é: cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Então, nós, membros da igreja, acreditamos que é muito importante nós sermos bons cidadãos, cidadãos cumpridores das leis, submissos aos presidentes, governantes, aquelas pessoas que têm a responsabilidade aí de colocar ordem, seja num país, num estado ou numa cidade. Então, nós devemos ser obedientes a esses governantes. 13ª e última regra de fé diz: cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Então, esse é a 13ª e última regra de fé, onde membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias têm como base aí, alicerçada nessas regras de fé. É importante sermos honestos, verdadeiros, castos, benevolentes e fazer o bem a todas as pessoas.
Eu convido vocês a relerem essas regras de fé. Lembro das crianças na primária que estudam, aprendem a respeito dessas regras de fé e o quanto ela é importante para nós sabermos aquilo que Deus espera de cada um dos seus filhos, membros da Igreja de Jesus Cristo. Próximo tópico é: a Igreja de Jesus Cristo é guiada por revelação. Então, nós aprendemos aqui a respeito da regra de fé sobre revelação. Nós podemos receber revelação para a nossa própria vida, para a vida da nossa família, uma revelação pessoal. E a Igreja de Jesus Cristo, ela possui um profeta, como eu disse, 12 apóstolos, que revela a vontade de Deus e guia e orienta toda a humanidade aqui na Terra. E a Igreja de Jesus Cristo é essa. Ela é dessa maneira com que ela age, né? Ela é guiada por revelação. Uma profecia que foi revelada a Wilford Woodruff, que foi presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que fala sobre uma declaração oficial da Igreja. E uma dessas declarações oficiais, ele diz que nada há em meus ensinamentos à Igreja, nem no de meus companheiros, durante o tempo especificado, que se possa razoavelmente interpretar como imposição da poligamia ou estímulo a ela. E quando algum elder da igreja usou palavras que pareciam transmitir tal ensinamento, foi prontamente repreendido. E agora declaro publicamente que meu conselho aos santos dos últimos dias é que se abstenham de celebrar casamentos proibidos pelas leis do país. Então, eu resumi aqui essa declaração oficial que fala a respeito da poligamia. Então, membros da Igreja de Jesus Cristo muitas vezes são lembrados pela prática da poligamia, mas isso não é uma verdade. Essa prática não acontece entre os membros da Igreja de Jesus Cristo. Essa é uma prática que aconteceu no início da igreja, porque foi assim necessário e porque o Senhor revelou que deveria acontecer, porque muitos homens, chefes de família, foram mortos e perseguidos, e houveram muitas viúvas com seus filhos que ficaram abandonados. E o Senhor designou para que essas famílias abandonadas, para que essas viúvas e seus filhos fossem adotados aí por outras famílias. E aí, então, foi autorizado pelo Senhor, por esse motivo específico, a prática da poligamia, devido à perseguição que a igreja sofria no início da sua restauração. Porém, o presidente da igreja, Wilford Woodruff, ele recebeu essa revelação e disse que essa prática de poligamia já não era mais para ser realizado e que ele declarou publicamente que os santos últimos dias deveriam se abster de celebrar casamentos proibidos pelas leis do país. Então, ou seja, casamento entre membros da Igreja de Jesus Cristo, ele é realizado somente entre homem e mulher. Não existe casamento entre homens, não existe casamento entre mulheres, não existe poligamia. Então, essa é uma revelação, uma declaração oficial da igreja. Se você ouviu falar alguma coisa a respeito de poligamia na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, eu quero que você saiba que essa prática não existe e que o casamento ele é somente realizado entre homem e mulher. Não existe outra forma de realização de casamento nos dias de hoje. A outra declaração oficial que foi registrado em Doutrina e Convênios, nesse livro, é que em 30 de setembro de 1978, durante a 70ª, 48ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o presidente N. Eldon Tanner, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, apresentou o seguinte: no início de junho deste ano, a primeira presidência anunciou que o presidente Spencer W. Kimball havia recebido uma revelação, concedendo o sacerdócio e as bênçãos do templo a todos os membros dignos da igreja do sexo masculino. Então, essa é a segunda declaração oficial. A primeira fala sobre poligamia e a segunda fala sobre essa concessão a todos os homens, membros dignos da igreja dos santos últimos dias, do sexo masculino,
todos os membros do sexo masculino a poder receber o sacerdócio e as bênçãos do templo, desde que fossem dignos. Então, essa é a declaração oficial da igreja, e muito importante. Ele continua que o presidente Kimball pediu que eu comunicasse à congregação que, após isso lhe ter sido revelado, depois de muito meditar e orar nas salas sagradas do Santo Templo, ele apresentou a revelação a seus conselheiros, que a aceitaram e a aprovaram. Foi então apresentado ao coro dos 12 apóstolos, que a aprovou por unanimidade, tendo a seguir sido apresentada a todas as outras autoridades gerais, que também a aprovaram unanimamente. Então, essa é a segunda declaração oficial. Eu estou registrando aqui que membros da igreja, né, dignos do sexo masculino, todos eles poderiam receber o sacerdócio e as bênçãos do templo. Então, essa revelação foi dada em 30 de setembro de 1978, numa conferência da igreja. Então, essas são as duas declarações oficiais a respeito de poligamia, a respeito do sacerdócio, que faz parte do nosso estudo dessa semana, e as 13 regras de fé, tá certo? Então, nós aprendemos sobre isso, e na próxima aula a gente vai falar sobre a família, proclamação ao mundo. A família é essencial ao plano do Criador. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, eu convido vocês a estarem conosco aí na próxima aula, aprendendo sobre essa proclamação ao mundo, que fala sobre a importância da família como uma unidade essencial ao plano do Criador. Então, por favor, deixe aqui os seus comentários sobre aquilo que vocês aprenderam, gostaram, deixe aqui os seus testemunhos também. E se você não é membro da igreja, clique aqui no link abaixo para que você possa aprender mais. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana e eu desejo desde já, que vocês possam ter aí um Feliz Natal. Estamos chegando aí, já chegamos, né, em dezembro, uma época onde as luzes estão aí aparecendo em todas as residências. Tive a oportunidade de ir no templo essa semana, que está muito iluminado, uma decoração lá de Natal bem iluminada, demonstrando aí representando, né, a luz de Cristo em nossas vidas, a importância da luz de Cristo em nossas vidas. Então, que vocês possam aí desfrutar desse espírito natalino e estar mais próximo aí de Deus, Jesus Cristo, e continuar estudando as Escrituras. Muito obrigado a todos, até a próxima semana e um forte abraço.